Reconhecendo oportunidades de Joe Nightingale. Olá, seja bem-vindo ao canal Pensador Digital, canal voltado para o seu desenvolvimento pessoal. Meu objetivo é trazer a você ferramentas, estudos, palestras e tantos outros materiais que te auxiliem no seu crescimento e desenvolvimento. Hoje eu trago um vídeo que faz parte dos maiores programas de desenvolvimento pessoal do mundo, o programa Leaderfield de Joe Nightingale, mentor de Bob Proctor. Para que continue assistindo esse e outros vídeos do canal, peço que deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho, assim será avisado quando postar novos vídeos no canal. Continuando. No ano de 1843, nasceu um homem que durante sua vida causou um profundo efeito na vida de milhões de pessoas. O nome dele era Russell Herman Conwell. Ele se tornou um advogado, depois editor de um jornal, e finalmente um religioso. Certo dia, um grupo de garotos foi até o Dr. Conwell, na igreja dele, e perguntaram a ele se ele estaria disposto a ensiná-los em cursos universitários. Eles queriam uma formação universitária, mas não tinha dinheiro para pagar por isso. Conwell disse a eles que faria tudo o que pudesse, e assim que os garotos saíram, um pensamento, uma ideia, começou a se formar na mente do doutor. Ele perguntou a si mesmo: por que não poderia haver uma boa faculdade para jovens pobres mais merecedores? Bem, essa era uma boa ideia. Ele iria trabalhar nisso de uma vez por todas, praticamente sozinho. O Dr. Conwell arrecadou 7 milhões de dólares com os quais ele fundou uma das principais universidades do mundo. Ele levantou o dinheiro dando mais de 6.000 palestras em todo o país, e em cada uma delas ele contou uma história chamada Acres de Diamante. A história sobre um fazendeiro africano que ouviu histórias de outros colonos, que conquistaram milhões descobrindo minas de diamante. Essas histórias animaram tanto o fazendeiro, que ele mal podia esperar para vender a fazenda dele, e procurar os diamantes por si próprio. Então ele vendeu sua fazenda, e passou o resto de sua vida vagando pelo vasto continente africano, procurando sem sucesso, por pedras preciosas que poderiam ser de alto valor de mercado. Finalmente, completamente desanimado, quebrado e desesperado, como eu lembro dessa história, ele se jogou em um rio e se afogou. Enquanto isso, o homem que havia comprado a fazenda encontrou uma pedra grande e incomum em um córrego que passava pela propriedade, e a pedra acabou se tornando um grande diamante de enorme valor. Então ele descobriu que a fazenda estava repleta deles, e se tornou uma das minas de diamante mais ricas do mundo. O primeiro fazendeiro tinha literalmente acres de diamante, mas vendeu por praticamente nada, a fim de procurá-los em outro lugar. Se ele tivesse apenas reservado um tempo para estudar, se preparar e aprender o que diamantes se parecem em seu estado bruto, na primeira exploração completa na terra que ele possuía, ele iria ter encontrado os milhões que procurava bem na sua propriedade. O fato sobre essa história que afetou profundamente o Dr. Conwell, e consequentemente milhões de outros, foi a ideia de que cada um de nós está neste momento diante de seu próprio acre de diamantes, se nós tivermos somente a sabedoria e a paciência para explorar de forma inteligente e eficaz o trabalho que estamos nesse momento engajados. Nós geralmente iremos perceber que isso contém a riqueza que nós buscamos, seja ela financeira, intangível ou ambas. Não há nada mais lamentável para minha mente do que a pessoa que desperdiça a vida dela, correndo de uma coisa para outra, sempre buscando pelo pote de ouro no fim do arco-íris, e que se permanecessem onde estão iriam encontrá-lo. Não importa qual seja a sua meta, talvez o caminho para isso possa ser encontrado na mesma coisa em que você está envolvido agora. Veja, a maioria dos homens crê que alguns negócios são melhores do que outros, ao invés de perceberem a verdade de que não existem negócios ruins, só negócios em que as pessoas não sabem o suficiente para perceber as oportunidades no trabalho que fazem. Não importa qual seja o seu trabalho, é o seu negócio, você é o gerente, e se parece não haver futuro ou oportunidade no negócio, nem sempre é porque a oportunidade não está lá. Mas talvez porque ainda não enxergamos. Um fazendeiro uma vez colocou uma pequena abóbora em um jarro vazio. A abóbora cresceu até que preencheu totalmente o jarro e não cresceu mais. Quando o agricultor quebrou o vidro, ele obteve uma abóbora exatamente do tamanho e formato do jarro. Se nós não tivermos cuidado, cada um de nós pode fazer algo parecido. Podemos erroneamente nos colocarmos em jarros que limitam o nosso crescimento, mas somos nós que nos colocamos. Não é o emprego, não é a empresa, nem o território, nem a economia, nem o tempo, nós fazemos isso. As pessoas que se destacam em seu trabalho são as que veem seu trabalho como uma oportunidade para crescimento e desenvolvimento, e que preparam a si mesmas para as oportunidades que as cercam todos os dias.
A preparação é a chave. Isso significa nos tornarmos tão bons, tão competentes naquilo que estamos fazendo, que nós iremos forçar que as oportunidades venham para o nosso caminho. Isso requer imaginação, imaginação criativa, para saber que diamante não se parecem diamantes em seu estado bruto, assim como minério de ferro não se parece com ferro ou aço. Há grandes oportunidades constantemente em cada aspecto do trabalho que realizamos. Agora, a fim de começar a prospecção de seus acres de diamante, comece a desenvolver uma faculdade, chamada objetividade inteligente. A capacidade de se afastar e observar seu trabalho como um estranho que considera o seu pasto mais verde do que o dele. Para fazer isso, comece do início, com a perspectiva de qual indústria ou profissão seu trabalho segue. Você sabe tudo o que pode saber sobre sua indústria? Como ela começou? Por que ela começou? Quem a começou? E quando? Qual a movimentação financeira anual de sua indústria? O quão rápido ela cresceu nos últimos 20 anos? Qual é a perspectiva de crescimento nos próximos 10 anos? Resumindo, comece agora a se tornar um estudante de sua indústria. Você se surpreenderá com seus resultados. Em 5 anos ou menos você pode se tornar um expert nacional em sua área, e são os especialistas que escrevem seus próprios roteiros na vida. As pesquisas indicam que a grande maioria das pessoas olham para seus empregos como sendo o mais longe que podem chegar. O fim da linha. Eles necessitam descobrir como realmente desenvolver e expandir a dinâmica que a indústria necessita, e se tornarem aquela pessoa em comum, que está preparada para compartilhar esse crescimento. O quão ricamente será recompensada essa pessoa de visão e ação. Por outro lado, aquelas pessoas que não estão se preparando e crescendo, não só estão se tornando estagnadas em relação à indústria, elas estão ficando para trás. Então, pergunte a si mesmo: eu conheço o suficiente sobre meu trabalho e minha indústria? Como um bom médico, um bom advogado, conhece a profissão deles. Você tem que saber. Essa é a atitude da pessoa que quer se tornar um profissional naquilo que faz para viver. É muito mais divertido, muito mais gratificante e interessante. Um verdadeiro profissional pode cercar tempestades ocasionais nos mares da economia, em um barco seguro construído com estudo e preparação. A fim de se tornar um profissional em um mundo de amadores, nós necessitamos estudar 3 assuntos importantes. 1. Nossa empresa e a indústria para a qual ela opera. 2. Nosso trabalho e possivelmente o próximo passo em nossa carreira. E 3. Nós necessitamos estudar as pessoas, o quão bem servimos e nos relacionamos com as pessoas, irá determinar nosso sucesso ou fracasso. Esses são 3 assuntos em que você pode gradativamente construir uma boa biblioteca caseira. O funcionário da livraria irá te ajudar a encontrar os livros certos, se você disser o que você quer saber. Frequentemente, tudo o que você necessita para ter uma enorme melhoria é simplesmente se lembrar de coisas que você já sabe, mas esqueceu. Possivelmente esse estudo e pesquisa no seu trabalho, na sua indústria, em forma de aumentar seu serviço para outros, soa como um grande trabalho, e é. Mas é fascinante, e a longo prazo isso paga tremendo dividendos, constrói completa segurança, e pode ser realizado em 1 hora por dia, devotado à leitura e a fazer anotações dedicadas. Pense em maneiras e meios pelos quais você pode aumentar sua contribuição para a sua empresa, sua indústria, e para aqueles que você presta serviço. Você notará uma incrível mudança em seu mundo, pois conforme você semeia, você colherá. Isso se aplica tanto para a família quanto para o ganha-pão. No minuto que você adota essa atitude, você se torna um dos top 5% das pessoas do mundo. Você virtualmente remove toda a competição, estará criando ao invés de competir, estará afetando a vida ao invés de ser afetado por ela. Você está se tornando um criador e um doador para a vida, ao invés de ser somente um recebedor. Ao tomar essa atitude em relação ao seu trabalho, sua empresa e indústria, você está automaticamente cuidando de 2 fatores primordiais da vida bem-sucedida. Primeiro, você se tornará mais interessado e entusiasmado em relação ao seu trabalho e seu futuro, e ambos, interesse e entusiasmo, são contagiosos. E segundo, você estará construindo segurança financeira que irá durar por toda a vida. Então mantenha esse pensamento na mente sempre que puder, dentro e fora do trabalho. Em algum lugar em seu trabalho atual se esconde uma oportunidade que irá trazer para você tudo o que você poderia querer para si mesmo e para sua família. Não será rotulado como oportunidade, estará escondido em situações comuns e cotidianas. Assim como a ajuda que fez uma pessoa desenvolver o primeiro clipe para o papel, ou o copo de vidro sujo que desencadeou a indústria de copos descartáveis. Agora, para concluirmos, aqui estão os 12 pontos para se lembrar.
Se desenvolvermos a sabedoria e a paciência para explorar de forma inteligente e eficaz o trabalho que estamos envolvidos, muito provavelmente encontraremos as riquezas tangíveis e intangíveis que buscamos. 2. Antes de sairmos correndo para o que acreditamos ser os pastos mais verdes, devemos perceber que nossos pastos são provavelmente limitados. 3. Não há trabalhos ruins, é a maneira como fazemos nosso trabalho que o faz tornar bom ou ruim. 4. Não devemos nos colocar em jarras que não podemos crescer, vamos evitar a autolimitação. 5. Apenas a preparação pode garantir nossa tomada de vantagem das oportunidades que irão se apresentar no futuro. As oportunidades estão ao nosso redor agora, vamos começar a nos preparar agora. 6. Coloque sua imaginação para trabalhar nas muitas formas e meios de melhorar o que você está fazendo agora. 7. Aprenda tudo o que puder sobre seu trabalho, sua empresa e sua indústria. 8. Uma vez que não há limite para o crescimento de sua indústria, isso indica que não há limite para o seu crescimento potencial nessa indústria. 9. Nossa economia dinâmica e crescente necessita e recompensará a pessoa em comum que se prepara para esse crescimento. 10. Comece a construir a sua biblioteca de referência de materiais pertencentes à sua empresa, sua indústria, seu trabalho, e sobre como servir melhor e se dar bem com as pessoas. 11. Reserve 1 hora por dia para esse estudo e pesquisa. 12. Lembre-se da história, Acres de Diamantes. O que achou? Escreva nos comentários o que achou da história Acres de Diamante e os 12 pontos. Compartilhe com seus amigos e caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço, sucesso sempre. Amorosamente eu sou